tudo bem com vocês? Hoje começamos nossa aula 31, tá? Vamos nos organizar aqui com o material. É um material bem simples hoje, ó, caderno, um lápis, a borracha e lápis de cor, tá bom?
organizou o material, você coloca a data de hoje, o número da aula e o título da aula. Tudo bem? Enquanto isso, nós esperamos.
mãe e criança, tá tudo certo? Tá tudo material aí? Bom, vou começar mostrando para vocês uma atividade que eu recebi da Nicole Gonzalez Suleiman, lá da escola João Macedo Filho. Tá? Aqui ela mostra alguns locais de memória aqui de Curitiba, né? Locais em Curitiba que lembram alguns imigrantes, né? A presença dos imigrantes aqui. E, de alguma forma, isso também tem a ver, né, com o conteúdo que nós estamos trabalhando, que é patrimônio. Então, lembrando que patrimônio, né, é o assunto que estamos alguns dias trabalhando, ele existe para manter a memória de certos povos, né, das sociedades. Então, são heranças, né, propriedades que são guardadas, né? Então, como eu já falei várias vezes do Leonardo Boff, ele diz que algumas coisas, né, nós guardamos quando toca o coração, tá bom? E esses locais de memórias que existem aqui em Curitiba também tem esse mesmo objetivo, né, de lembrar a presença desses povos aqui. Nós falamos sobre o patrimônio natural, né? Vimos também que tem o patrimônio cultural. Então, patrimônio natural são aquelas paisagens que são relacionadas, né, que por vários motivos elas escolheram preservar esses locais. Então, tem motivos afetivos, né, como nós vimos, a questão estética, a questão da economia. Então, naquele lugar tem algum valor econômico também, né, cultural. Então, falei para vocês a questão do pinhão, né, que vem da araucária. Então, para nós, para muitas pessoas, esse, digamos assim, o ritual de sentar em família e comer o pinhão é muito marcante, né? Então, são vários motivos que fazem com que esses locais sejam preservados, né? Sejam escolhidos para preservação. Então, trouxe alguns exemplos para vocês, né? Falamos também do patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele é preservado quando tem a ver com a identidade, né, histórico-nacional. Ou seja, que lembra que nós somos, que povos, né, que formam a nossa história, a nossa sociedade. Ou seja, que traz sentimento de pertencimento. E tem algumas categorias, né? Então, alguns estudiosos, eles relacionaram alguns itens que podem fazer parte do patrimônio cultural. Então, nós já vimos isso também, né? Então, bibliotecas, azulejos, celebrações e formas de expressão, né? Que são festas, cultos, né? Também. Bens imóveis, arquivos, que onde ficam os documentos, né, oficiais, e cemitérios também, comunidades tradicionais, espaços culturais, literatura, monumentos, também, né, os bens naturais podem fazer parte dessa categoria, como já falamos também, música, saberes e fazeres, e tesouros humanos. Então, na aula passada nós falamos, né, sobre o patrimônio cultural, fizemos um tour aqui pela cidade de Curitiba, estão lembrando disso? E hoje nós vamos continuar sobre esse assunto, vamos falar sobre os saberes e fazeres. Para falar dessa categoria, eu vou falar sobre um trabalho que é bem interessante, né, que eu fiquei conhecendo esses dias, que é sobre... Então, sobre essa localidade que está marcada ali no mapa, em vermelho, dá uma olhadinha ali. Então, eu trouxe o mapa do Brasil. E em vermelho, né, está marcado o Paraná. E fica lá em Palmas. Então, em Palmas tem várias comunidades quilombolas, certo? E eu vou falar sobre uma dessas comunidades. Por quê? Porque... eu conversei com uma pesquisadora, Karine Xavier, que morou 5 anos em uma dessas comunidades, conviveu com vários líderes lá, e ela foi percebendo, nessa localidade onde ela viveu, a presença da cultura afro-brasileira. Então, e uma das formas que ela escolheu estudar com mais profundidade foi as narrativas de mulheres quilombolas. Então, quando ela se encontrava com essas mulheres, ia na casa delas, alguma coisa assim, tinha algumas coisas que sempre aconteciam, né? Então, por exemplo, ela servia um chá, contação de história, e na hora de contar a história tinha toda uma forma de contar essa história que ela foi observando. E como a Karine, ela é teatróloga, então ela escolheu
transformar essas histórias que essas mulheres contavam em peças de teatro, tá bom? Então, ali que está ali no mapa é essa localidade, né, lá em Palmas. Trouxe umas fotos para vocês terem uma ideia do lugar ali. Ali é uma escola quilombola, a igreja, né? E eu trouxe a Karine para contar um pouquinho para vocês sobre esse trabalho dela, tá? Então a Karine Xavier vai explicar como foi o trabalho e essa experiência que foi para ela viver nesse lugar, tá bom? Então vamos ouvir a Karine Xavier. Olá, crianças. Prazer, eu sou Karine Xavier. Eu sou uma teatróloga. Opa, o que é uma teatróloga? Sim, eu sou uma atriz, diretora, produtora, desenvolvo tudo aqui na área do teatro. Aliás, das artes cênicas, tá? Então, quando eu entrei no Instituto Federal do Paraná, eu fui morar no interior do estado, Palmas. E lá eu tive a oportunidade de conhecer 3 comunidades quilombolas. Pera, o que é quilombola? Então, para falar de quilombola, eu preciso explicar um pouco para vocês o que é um quilombo. Aí a gente vai lá no século XV com o rei de Portugal. Ele dizia que quilombo era a reunião de 3 a 5 pessoas guerreiras, né? E aí isso foi se espalhando e no mundo inteiro a gente ouve até hoje que tem quilombo. Só que o quilombo mudou. Quando chegou no Brasil, né, os quilombos, quando o período de pessoas escravizadas, a gente vai perceber o que acontece. As pessoas vão querer ir para o quilombo. E esses locais são o quê? São pessoas que não estavam aceitando aquele sistema. Elas estavam indo contra o sistema. E elas guerreavam literalmente, em uma luta mesmo, né? Aí a gente vai conhecer, nesse período das pessoas escravizadas, o Quilombo de Palmares, que ficou mais conhecido de todos, né? Que tem 30 a 40 mil pessoas, por isso que ele ficou tão conhecido. Só que a gente não vai ter só esse quilombo, a gente vai ter muito mais. Sim, é tanto que eu conheci 3 comunidades no interior do nosso estado. Só para vocês terem uma ideia, no final do século XX, a Constituição brasileira, ela deu visibilidade a comunidades quilombolas, que antes eram veladas. A gente não sabia que elas existiam. Elas eram só comunidades tradicionais, né? E aí, o que vai acontecer? Um susto, porque eles não imaginavam que tinha tantas comunidades. Para vocês terem uma ideia, tem quase 5 mil comunidades no Brasil inteiro não registradas. As registradas a gente vai ter quase 3.500, um pouquinho mais, tá? E essas comunidades, hoje, no final do século XX para o século XXI, elas não vão estar mais lutando que nem os antigos do quilombo. Hoje, eles lutam pelos saberes da terra. Eles lutam para ter o seu território, para, assim, a oralidade, tudo que está aprendendo, né, na sua terra, na sua família. Na comunidade quilombola do século XXI, a gente vai encontrar famílias. Então, quem nasce no quilombo, ele, que nem nessa comunidade Adelaide Maria Trindade Batista, são de 5 famílias. Aí, quando você entra na comunidade, todo mundo se conhece, todo mundo é parente, todo mundo é conhecido. Parece que você está em casa mesmo, né? Porque você vai se sentir muito bem mesmo. E eu, como teatróloga, fiquei conhecendo a dona Arlete, né? Uma das anciãs da comunidade. O que acontece? Na comunidade tem umas pessoas com mais idade, a gente chama de líderes quilombolas. As líderes quilombolas tem várias. Antigamente tinha uma líder, que era a Adelaide Maria Trindade Batista, né? Que ela foi uma das primeiras. Ela veio até para o Paraná com a esperança de ser liberta. E que dó, né? Bem naquele período da Guerra do Contestado, tudo, sabe? E aí o que acontecia? Os homens iam guerrear e as mulheres ficavam em casa. E a comunidade é muito matriarcal.
Então, as mulheres têm essa função de passar a cultura da comunidade. E aí as líderes quilombolas, que são as mulheres mais velhas, né, com mais idade, elas vão passar algumas narrativas que eu nomeei na minha dissertação de narrativas quilombolas. Essas narrativas quilombolas, vocês vão perceber que elas vão ter alguns elementos africanos, porém elas vão ter características brasileiras. Aí vai ficar afro-brasileira. E aí a gente vai ser, esses saberes a gente precisa conhecer. E a gente precisa conhecer para se fortalecer, para saber aonde a gente está, né? E eu, como atriz e diretora, eu transformei em espetáculo, né? Eu apresentei já no Festival de Curitiba, já apresentei em vários festivais fora de Curitiba, eventos, né, de Ser Negra, eventos que eu já fui convidada. Eu apresentei até num evento da prefeitura o ano passado, uma contação de história, né? E aí vai acontecer o quê? Elas tinham algumas características, as líderes quilombolas, de contadoras de história. E essas contações de história a gente vai encontrar em lugares de estar junto. Esses lugares de estar juntos são aonde? Casa, escola e a igreja. Sim, nesses locais eles vão transformar os saberes. E para mim, como eu já falei, no teatro a gente vai transformar isso em cena. As narrativas que eu coletei, elas têm características de animais, de visagens e da noiva, a noiva da embuia. A Arlete, que é uma das anciãs mais antigas da comunidade, ela conta que a avó dela, ela deitava as crianças, né? Ela deitava, né, e deixava as crianças em torno, meio círculo, para contar histórias. E nesse período, quando as crianças se acalmavam, que daí ela começava a contar. E ela sempre explicava que os sons, tudo tinha um significado. Eu tenho várias narrativas quilombolas que eu adoraria passar para vocês. E quem sabe em alguma oportunidade a gente pode trocar. Eu tenho esse trabalho, só para vocês terem uma ideia, assim, a minha dissertação, ó, é um livro, né? É um trabalho. E assim, eu tenho certeza assim, que vocês podem também transformar o conhecimento. Eu trouxe algumas imagens que a Karine conta. Algumas imagens dessas mulheres, né, que a Karine conta, que ela conviveu, e vou falar um pouquinho mais sobre essas narrativas e essas mulheres. Então aqui são as Três Marias que ela fala, né, no vídeo, que ela fala para nós. Aqui é num momento de contação de história ali também. Então observe que tem uma gesticulação que ela faz, né, na hora de contar essa história. Aqui, né, novamente as três aqui. A Maria Trindade, Maria Aparecida e a Maria Arlete, né? Então essas são, como a Karine falou, nessa região tem vários líderes, né? E entre esses vários líderes tem essas mulheres que nós colocamos aqui. A Maria Arlete, por exemplo, ela tem formada em filosofia, né? Tem formação em várias áreas, é uma mulher que estuda bastante, tem, né? E mais essa questão de ser líder, né, na região ali. E como eu falei para vocês, a Karine estudou essas narrativas que ela viu e os saberes também. Então ela percebeu que tem alguns saberes que essas mulheres sempre transmitem para as pessoas que vivem na região, para as pessoas que vão visitar. E a Karine, no trabalho dela, o que ela fez? Ela transformou as imagens que ela viu, os momentos de contação, em algumas também em figuras, né? Em algumas imagens. Ela fez desenhos desses momentos de contação. Então aqui nós temos na imagem 2 desses momentos, tá? Então dá uma olhadinha ali.
que vocês imaginam que essas imagens ilustram? Em que momento elas contavam a história? Vocês conseguem imaginar? Imagem 1, dá uma olhada ali. Então, são as crianças, né? Em semicírculo, digamos assim, assistindo uma dessas, nesse momento de contação. Nessa imagem 1, uma das contadoras, ela deitava num banquinho, dormia. No momento que ela dormia, né, fingia que estava dormindo, as crianças sabiam que era a hora da contação de história e ficavam em silêncio. Quando elas ficavam em silêncio, essa contadora começava a contar a sua história ali. Então, era uma das formas de transmissões de saber, digamos assim. A imagem 2 era o momento de trançar o cabelo. Então, tinha alguns momentos que as mulheres trançavam os cabelos uma das outras, certo? Nesse momento, elas também contavam suas histórias, que tem o objetivo de transmitir alguns saberes, de alguns ensinamentos. Então, elas criaram algumas histórias para falar para as meninas, né, para as crianças, que elas devem se cuidar em alguns lugares, ter o que chás elas devem tomar, para ensinar algumas coisas, tá bom? Então, o número 2 é o momento de trançar o cabelo, de arrumar o cabelo, mas que também acontecia as contações de história, e era também o momento de transmitir conhecimentos, né? Saberes seriam os conhecimentos, tá bom? Então, eu quero que eu vou deixar um tempinho ali para vocês descreverem esses dois momentos de contação. Então, coloca lá o número 1 e vai descrever esse momento, e o 2 também, tá bom?
nós falamos sobre saberes, né, e fazeres. Então, eu trouxe o exemplo, né, esse exemplo que a Karine viveu nessa comunidade quilombola, né, das Três Marias, como ela chama. E agora eu vou falar uma outra categoria de patrimônio, que são as celebrações e formas de expressão. Então, eu já falei para vocês que celebrações são as festas, né, também, ou alguns cultos religiosos também. Formas de expressão seria a forma que você usa para contar alguma história, para falar de algum evento cultural, digamos assim. Então, pode ser através da dança, através da música, certo? E eu trouxe para vocês uma festa que é muito legal, que tem, é muito também típico do folclore brasileiro, que são as festas de boi. Tá? Então, festa de boi tem por todo o Brasil e tem diferentes nomes pelo Brasil. Então, tem um lugar que é conhecido como Boi Bumbá. E aqui no sul, aqui no Paraná, inclusive, é chamado de boi de mamão. Tá? Então, são as festas de boi. Por que boi de mamão? Porque nessa festa, que é um espetáculo que lembra uma ópera. Ópera é uma peça de teatro que se conta uma história através da música, certo? E no boi de mamão tem a presença, né, dessa história, e no figurino também tem a presença de um boi. Aqui no sul, eles usam o mamão como cabeça do boi, né? Por isso que ficou boi de mamão, tá bom? Então aqui em Paranaguá, lá em Paranaguá, em Antonina, nós temos a festa do boi de mamão. Então vou falar um pouquinho para vocês. Tem uma imagem ali, para vocês terem uma ideia. Nessa ópera nós temos, além da música, tem dança e tem teatro. E tem um enredo em que um rico fazendeiro, ele tem um boi de estimação, um boi que ele gostava muito, que era o boi mais, né, valioso ali da fazenda dele e tal. E um dia esse boi sumiu, né? Ele some, tem uma investigação para descobrir o que aconteceu com o boi e tal. E por fim ele vai descobrir que é um funcionário da fazenda, que pegou esse boi porque a esposa do funcionário, né, o pai Mateus, estava grávida, tinha um desejo de comer língua de boi. E o que o pai Mateus acabou fazendo? Cortando a língua do boi. Só que ao cortar a língua do boi, o boi acaba morrendo, certo? E o rico fazendeiro, quando vê o boi né, morto, o boi, né, preferido dele tá morto, ele fica desesperado e ele chama várias pessoas para tentar ressuscitar o boi. Ele quer que o boi ressuscite, né? Volte à vida, né? Ressuscitar quer dizer voltar à vida. Então ele chama um xamã, chama um pajé, né? O pajé não consegue ressuscitar. Depois ele chama um curandeiro, que também não consegue, chama o doutor. O doutor também não consegue ressuscitar esse boi. E aí tem um momento que começa uma música, uns tambores, e com o tambor, com a música, né? O boi ressuscita. E quando ele ressuscita, começa uma grande festa, certo? Uma grande festa que tem a presença da Bernúncia, que é como se fosse um bicho-papão. Aí depende, cada lugar acrescenta algumas coisas a mais. Então tem algum lugar tem uma presença de um cavalinho, de uma vaca, certo? Então, para vocês terem uma ideia dessa festa, que é muito gostoso, né? Essa peça, né? Essa brincadeira também tem um lugar que chama. Então eu trouxe para vocês um trechinho, né? Dessa apresentação do boi de Barroso, que é lá de Antonina, tá bom? Então vamos assistir. Em um certo dia, a mulher do vaqueiro ficou grávida e tem o desejo de degustar a língua do boi Barroso. Seu marido, preocupado em satisfazer a vontade de sua mulher, vai e corta a língua do boi Barroso, o mais valioso existente na propriedade do seu patrão. Com o corte da língua, o boi morre. Então, o vaqueiro entrou em desespero e dizia: como vou fazer para enterrar esse boi? Com o tempo, já começa a aparecer um corvo voando em volta e em cima do corpo do boi ali caído. E com o passar do tempo, o fazendeiro começa a sentir falta do boi e vai procurar pela fazenda. Depois de uma imensa procura, ele chega à conclusão do desaparecimento.
O vaqueiro, que se chamava Mateus, estava preocupado com o que o patrão iria fazer. Catirina, a esposa de Mateus, tendo saciado seu desejo de comer a língua do boi, pensava como devolver o boi ao patrão. Pai Mateus fez diversas tentativas para ressuscitar o boi e não teve sucesso algum. Usou todo tipo de medicamento que lhe vinha à cabeça. Fez rezas, mandingas e nada de ressuscitar o boi Barroso. Pai Mateus, então, convidou o pajé de uma fazenda vizinha e, chegando perto do boi, fez seu ritual e mandou o boi levantar. E nada do boi ressuscitar. Sem resultado, Pai Mateus convida então uma feiticeira da região. A feiticeira chega e diz: levanta-te, boi! Levanta-te, boi! E também não teve êxito. Aparece então a boa fada, que chega com sua bondade e carinho para tentar ajudar a ressuscitar o boi Barroso. E diz: levanta-te, boi! Levanta-te, boi! E nada do boi levantar. Mas de repente, sob o toque da música, na batida dos tambores, o boi desperta e sai dançando para a alegria do povo em geral. O boi Barroso brinca com as pessoas e assim começa a festa na fazenda, com toda a vizinhança, muita música acompanhada da batida dos tambores, dança e muita comilança. Então, crianças gostaram da festa? Muito legal, né? Então, no Brasil por todo o Brasil tem várias festas parecidas com essas que nós assistimos aqui hoje. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.